Olá, bem-vindos a mais um Domicast. O meu nome é Mário Dominovski e aqui nós falamos sobre inteligência emocional, trocamos insights sobre a vida, damos dicas sobre comunicação e muito mais. O tema do Domicast de hoje é como manter uma boa comunicação em um relacionamento à distância. Essa pergunta chegou para mim via DM do Instagram, então bora lá. Muito bem. Eu me sinto apto a falar do tema, pois eu já tive um relacionamento à distância por um ano. Então, aprendi bastante sobre e era um relacionamento à distância de países. Então não era uma coisa assim, está numa cidade um pouco longe, é um estado diferente. Não, tinha um oceano entre nós. Então, foi muito legal enquanto durou. E eu aprendi muito sobre comunicação nesse tipo de relacionamento. Então eu me sinto levemente apto a de repente contribuir com você, querido Sigmor, ou querido hater que chegou aqui, mas gostou do tema e agora está sendo obrigado a ouvir minha voz. Então, muito bem, pega um suquinho, pega uma limonada. Vamos ao nosso tema de hoje. Eu acho que o principal de tudo é você entender que se trata de sempre pessoas. Pessoas são complexas. Quem já assistiu o filme do Shrek sabe que ogros são como cebolas, que têm camadas. Então pessoas também têm camadas. Então não é uma coisa muito simples. A gente se manda bom dia e boa noite e isso vai manter a nossa conexão viva. Na verdade, na teoria, bonitinho, porém na prática, another 500, não é mesmo outros 500. Então assim, o que temos que entender para falarmos de comunicação em um relacionamento à distância? E isso se aplica a qualquer distância. Que as pessoas não ficam necessariamente ligadas no celular 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nossa, às vezes, acho que o primeiro ponto é que isso me traz a insegurança. Mas eu não estou perto, mas e agora, tal. Vem aquele nosso senso de controle. Mas o que a gente vai fazer que eu não estou perto? Mas e se? Então deixa eu mandar mensagem para a pessoa para estar muito presente ao longo do dia inteiro da pessoa. E não precisa. Inclusive, é legal termos o nosso próprio espaço. Mesmo estando num relacionamento à distância, é interessante que saibamos respeitar esse espaço do outro. Então, mas eu mandei mensagem e já faz um tempinho, já faz tipo 20 minutos e a pessoa não respondeu. Calma, o trabalho existe, a rotina vai rolando, de repente uma reunião, de repente um dia que a pessoa está mais ocupada. Então é algo que você vai precisar gerenciar aí dentro do seu coração essa ansiedade e esse senso de controle. Porque nós sempre achamos que temos o controle, porém não temos. Esse é um excelente ponto para se trabalhar. Mas por outro lado, assim, nós temos um relacionamento à distância, falamos 2 vezes na semana só. Pera aí. O problema não é falar 2 vezes na semana, talvez isso seja um pouco de problema, mas pare e analise você. Você se sente amado nessa relação? Você se sente visto, ouvido, apoiado nessa situação? Se sim, maravilhoso. Porque às vezes você é uma pessoa que demanda menos atenção. E seu parceiro, sua parceira também demanda menos atenção. Então vocês conversam pouco, porém é uma conversa de qualidade. Maravilhoso. Se você se sente amado, se você se sente preenchido, você sente que você está num relacionamento, perfeito. É isso que a gente quer. Agora, tem em alguns momentos, comunicação, falando de distância, o que eu consigo contribuir com você hoje? Que precisa realmente de muita conversa. Por quê? Uma coisa que faz muita diferença é ter o contato, ter tipo sabe? O pele a pele, o poder tipo abraçar, o poder sentir o cheirinho, dar beijinho, isso tudo é muito gostoso. Num relacionamento à distância não tem isso. E por que eu trago esse ponto? Porque o toque físico
ele produz uma substância no nosso corpo que nós adoramos, chamada ocitocina. E essa ocitocina, ela, como se fosse, cria esse vínculo. Ela fortalece esse vínculo, ela cria essa ponte, o que é muito gostoso. Então, quando nós falamos de estar pertinho assim, é uma coisa que já facilita, é um facilitador para as coisas. Então tem dias que assim, você teve um dia muito chato no trabalho, nossa, foi só problema, foi só bucha atrás de bucha, e daí você chegou cansado em casa e percebeu que mozão está carente. Isso, por exemplo, assim, falando num relacionamento que seja fisicamente próximo. E o mozão fala assim, nossa, senti saudade de você. Você consegue ajeitar aquele meio de campo que sempre nós falamos, né? Que não é ceder totalmente, mas também não é super ser egoísta. Então, você fala assim, mozão, você sentiu minha falta? Vamos fazer assim? E se hoje eu não estava muito afim de conversar? Então vamos fazer assim? Vamos assistir um filme juntinho? A gente fica de conchinha, fica agarradinho, quieto assistindo o filme. Meio que é o melhor dos dois mundos. Por quê? Porque a pessoa que quer ficar juntinho vai ter o tempo junto. E a pessoa que não quer conversar muito vai ter aquelas 2, 3 horas do filme de silêncio. E entendeu? Então é um meio de campo interessante. No relacionamento à distância, muitas vezes nós não temos isso. Muitas vezes não, né? Nós não temos isso. Então, a leitura depende muito das pessoas envolvidas no relacionamento. Então, assim, e aí, mozão, nossa, tô com saudade, vamos fazer uma chamada de vídeo? Precisa, às vezes, de um pouco mais de esforço, porque já não tem aquela proximidade física, já não tem aquela produção de ocitocina. Então, nós encontramos formas de manter o relacionamento vivo através de outras coisinhas. E daí depende muito de cada casal, mas eu falo isso um pouquinho mais pra frente. E daí tem dias que você fala, putz, eu estou cansado, o que eu posso fazer? Será que a gente faz uma chamada de vídeo, mas um pouquinho mais curta, porque eu queria descansar? Ou eu sugiro a gente fazer a chamada amanhã, que eu vou estar melhor, e daí a gente faz mais tempo. Então é tudo assim, conversa. Mas perceba que é um conversa olhando para dentro. Por quê? Porque você não está falando assim, está querendo conversar de novo, outra videochamada, puta mozão, que saco. Você está se analisando antes de analisar a entidade casal. Como é meu estado emocional? O que eu preciso hoje? Será que eu tenho esse nível de energia para ceder para o meu parceiro? E isso acontece em todos os relacionamentos, tá? Não é só a distância. O exemplo que eu dei de ver um filme juntinho, quietinho, durante 2, 3 horas, é isso. Eu tenho energia necessária para conversar 3 horas hoje? Não. Mas eu estou disposto a ficar junto? Tô, eu quero. Qual é o meio de campo que vai nos deixar a ambos felizes? No relacionamento à distância é a mesma coisa. É tipo, tá, o que a gente pode fazer? Deixe-me pensar. E muitas vezes essa resposta vem com o tempo, vem com a prática. Então não tem um guia de tipo assim, olha, vamos abrir um livro aqui e na página 14 tem como resolver uma situação em que mozão tá carente e você não quer lidar. Infelizmente isso não é assim. Por quê? Porque você tem várias camadas, pois você é uma cebola. E o mozão também tem várias camadas, pois mozão também é uma cebola. Então vocês, nesse momento, vocês vão trabalhar autoconhecimento, cada um no seu quadradinho, e vão conversar para chegar a um meio de campo que funcione para ambos. Então, como trabalhar bem num relacionamento à distância, já que não tem isso da ocitocina, não tem de ficar pertinho? Primeiro de tudo, para ajudar qualquer relacionamento, meus amores, autoconhecimento. Você precisa entender o que você quer, por que ficou feio, né? Por que você quer. Porque isso funciona literalmente para todos os relacionamentos. Nós fomos criados por histórias, por filmes, por livros de romance, né? Que a outra pessoa vai me completar em tudo que sou incompleto. E não é assim. Eu tô carente, mozão tem que me suprir. Eu tô querendo transar, mozão tem que me comer. Eu tô querendo fazer tal coisa, mozão tem que fazer. Mozão tem nada. Nós temos que aprender os limites um do outro. Pensa que assim, por exemplo, todas as relações são baseadas em limites, boundaries, né, de troca.
Por exemplo, amigos. Por que que a sua amizade com a sua melhor amiga, com o seu melhor amigo funciona tão bem? Nossa, eu já estou comendo palavra, né? Meu Deus! Porque existe uma simbiose, existe uma troca de benefício mútuo entre ambos. Porque se só essa amizade só fosse boa para você, seu amigo provavelmente não estaria com você. Se você é a pessoa que só suga, você é a pessoa tóxica, não é legal ficar perto de você. Então, você tem que ser bacana e seu amigo também tem que ser bacana para que isso funcione para ambos. Relacionamento afetivo é a mesma coisa, meus amores. Só que quando a gente fala de conversa, de relacionamento à distância, que precisa ter conversa, no mesmo nível que precisa ter conversa, precisa ter autoconhecimento. Tem que estar disposto a se autoconhecer. Isso também, eu diria que até se aplica para pessoas que estão num relacionamento que tenham ocitocina o tempo todo e que estejam fisicamente próximas. Porque você realmente precisa se conhecer. Porque pensa assim, autoconhecimento, a gente tem um episódio falando só disso. Você estando com essa pessoa ou não, você se autoconheceu. Então você já saiu vitorioso disso. E sabe por que é importante, dentro de relacionamentos, no plural, que você tenha esse nível de autoconhecimento? Porque assim, o que geralmente acontece nos relacionamentos? É assim, eu, pessoa que só suga energia, pessoa que demanda muito, que o tempo todo assim, você me respondeu só daqui 10 minutos, você demorou 10 minutos, o que foi? Você está me traindo? O que aconteceu? Eu tô inseguro. Deixa eu ver seu celular. Para quem que estava mandando mensagem? E o mozão fica, mas amor, não tem nada a ver. Eu tava falando com a minha mãe. Deixa eu ver se era sua mãe mesmo. Se eu sou a pessoa insegura que projeta isso no mozão, o que que eu vejo, pelo menos da minha experiência, e eu posso estar errado, que é o que geralmente acontece. Chega um ponto em que eu, pessoa que cobra, que tá o tempo todo em cima, que é muito insegura, que o tempo todo acha que vai ser traído e tal, não aguento mais. Ou aconteceu algum deslize, pode ser um deslize bobo, pode ser alguma situação que já aconteceu várias vezes. Por exemplo, você demorou para me responder de novo, e eu já te falei isso 1 milhão de vezes, quer saber? Eu vou embora, eu não aguento porque você é uma pessoa que não dá para te amar. Então eu preciso de uma pessoa que realmente vá comunicar por onde eu mando a mensagem, a pessoa responde na hora. Ela larga tudo. E daí eu saio do relacionamento achando que eu tenho toda a razão do mundo. Eu vou chorar para as minhas amiguinhas falando: o meu ex é muito tóxico, o meu ex é um bosta. Amiga, ele levou 9 minutos para me responder. E a amiga assim: amiga, eu te entendo, passando pano, né? Porque enfim, amigo gosta de passar pano. Mas amigo de verdade fala na cara de tipo: amiga, você tá louca. Fica aí a dica. E daí o que que acontece? Eu me relaciono novamente com outra pessoa. E, como somos animais de hábito, eu vou querer repetir, consciente ou inconscientemente, esse mesmo padrão de comportamento. Então, com um novo mozão, eu vou falar assim: nossa, você demora, né? para responder mensagem, né? Olha só, parece meu ex. Então, assim, chega uma hora que você repete isso, leva para o extremo, chega uma hora que você fala: você está demorando muito, eu não aguento mais, você lembra o meu ex, é bosta igual. Não, não, não. Termina o relacionamento. Vou chorar para minha amiga e falo: ai, não tem homem, mulher ou ser humano que preste, pois todos demoram para responder mensagem. E o que que eu trago com isso? Que você não resolveu o problema, que é o quê? Você. Você entender que a pessoa às vezes tem demandas, que a pessoa não pode responder na hora que você quer. Então, assim, por que que eu fiz toda essa digressão para falar de autoconhecimento? Porque se você não se autoconhecer, você vai acabar caindo sempre nos mesmos buracos e nas mesmas armadilhas de sempre. Porque enquanto você empurrar esse problema para debaixo do tapete, você acha que se livrou do problema, mas você não se livrou do problema. Ele só está, você só não está vendo, mas você ainda vai tropeçar nesse problema que está embaixo do tapete. Então, é importantíssimo que você, por exemplo, ao encerrar ciclos, terminar relacionamentos, passar por situações, pare, né? Usar a conjugação correta do verbo. Você pare, respire, pondere o que aconteceu, ou seja, por que que meu relacionamento terminou? É por causa disso? Será que foi por causa disso? Lembrando que você está olhando para si. Você está olhando porque você controla as suas ações, as suas reações.
Não do tipo assim, porque o mais fácil é isso acontecer de por que que meu relacionamento terminou? Porque meu ex é um bosta, ele é um lixo, espero que morra. Não, não funciona assim, gente, de criação, pelo amor de Deus. Não funciona, não seja um alecrim dourado. Olha para de repente seu ex é um bosta, mas assim, o que que você aprendeu nisso daí? De repente a pessoa foi um bosta, nunca comunicava, só te traiu e só foi escroto com você. O que que você aprendeu? Que para o próximo relacionamento eu quero uma pessoa que seja verdadeira comigo, uma pessoa que não seja esquentadinha, que não me traia, e que, sabe? Então você aprendeu coisas sobre você. Você precisa ponderar, fazer esse balanço da sua vida para entender os seus padrões de comportamento. Meus amores, é só assim que a gente cresce. Desculpa trazer essa verdade. Porém, é só assim que a gente cresce. E só assim que a gente para de cair nas mesmas armadilhas de sempre. Entende? Então, quando eu falo de autoconhecimento, em relacionamentos tanto à distância quanto próximos, você precisa se autoconhecer e entender, tipo, tá, o que que eu preciso fazer para manter esse relacionamento vivo? Porque eu gosto da pessoa, apesar de não estar perto, eu moro no sul e a pessoa mora no norte do país. O que que a gente pode fazer? Dica, agora muito de dicas, que não envolvem apenas comunicação, porque já entendemos que comunicação é autoconhecimento. E você fala, olha, mozão, gostaria, eu tenho uma necessidade de pelo menos uma chamada de vídeo por dia que eu queria te ver, ou 4 chamadas de vídeo na semana, ou não sei. Façam acordos entre você e mozão que ambos estejam confortáveis, entendeu? Então, dica, agora muito dicas. O que vocês podem fazer para melhorar ou manter essa chama viva do relacionamento? Nada. Não, tô brincando, tô brincando. É que eu perdi um pouco ali de raciocínio. Dicas. Você pode ficar animado com a próxima vez que vocês vão se ver. Por exemplo, vocês se viram em março, porque vocês foram passar o carnaval juntos. Só que agora as passagens estão caras, não sei o que e tal, e a próxima vez vai ser só nas comemorações de festa junina, em junho. Tá, então assim, a passagem está comprada, a pessoa vem ou eu que vou? Ou a gente vai se encontrar no meio do caminho? Vocês já tendo essa data, é algo que dá um afago no coração. Eu acho que é essa palavra, afago, né? Deixa quentinho, é um abraço. É um afago no coração. Você fala assim, eu não sei quando vou ver, meu amor. Na verdade, eu sei. Vai ser em junho, vai ser tudo. A gente vai beber quentão, vai na quermesse, vai fazer isso, vai ter quadrilha de festa junina. Então isso é uma coisa que já vai deixar vocês animados, essa contagem regressiva. Que mais? Dicas, mantenham-se atualizados sobre a vida um do outro. Por quê? Porque relacionamento é conexão. Então, assim, meu, mozão, olha o que eu fiz. Eu tava fazendo uma refoga aqui de cebola. Você acredita que eu queimei? Eu olhei 2 segundos para olha só, queimei. Puta que bosta. Vou ter que fazer de novo. São pequenas coisinhas assim, simples. Porém, a pessoa já se sente parte, presente no seu dia. Você foi no shopping e você comprou algumas roupas novas. Você fala, mozão, hoje eu vou fazer um unboxing para você. Ou se você quiser, entra numa chamada de vídeo que eu quero ouvir sua opinião sobre as roupinhas que eu comprei. E daí eu falo, eu comprei esse top, eu comprei essa saia, eu comprei essa bota, eu comprei isso, eu comprei aquilo. Porque a pessoa se sente parte da sua rotina. Entende? E eu tô dando essas dicas porque assim, de repente você e mozão vão encontrar outra forma de se manter conectados. Mas são dicas que de repente funcionam. Daí vocês podem testar e falar assim: putz, achei uma bosta, essa ideia do Mário não funcionou pra gente. Tudo bem. Encontrem algo que talvez funcione melhor para vocês. Outras dicas: dates, encontros de chamada de vídeo, ou seja, mozão, quinta-feira de noite vamos jantar junto? Você na sua casa, eu na minha, a gente pode, inclusive, olha só, eu já fiz isso, é muito legal. Vocês combinam de fazer o mesmo prato, por exemplo, macarrão à carbonara. Vê lá. Então vocês estão conversando, vocês estão falando assim, mas o que tem que fazer agora na receita? Ah, é verdade, agora é isso aqui. Ai, deve você estar picando os legumes, colocando. Fazendo. Depois vocês vão sentar para jantar e falam assim, nossa, tá muito gostoso. Como foi o dia? É como se vocês estivessem ali, ó. São pequenas ideias que vocês podem fazer para se manter mais próximos, sentir esse vínculo existente, sabe?
Coisas que vocês podem fazer também para se conectar. Vocês podem. Tem aqueles jogos de casais que vocês podem fazer, por exemplo. Perguntas para casais para aprimorar o relacionamento. Por exemplo, mozão, qual é a sua memória favorita da infância e por quê? Por que ela é tão especial? E daí a mozão vai olhar pro nada, vai pensar, vai lembrar, vai contar um pouco da infância, de tipo, nossa, minha lembrança é com a minha prima, por que a gente fazia isso? Você está mantendo aquilo próximo. Entendeu? Não é que todo dia tem que ter jogo, todo dia tem que jantar. Calma. Cada casal opera de uma maneira. Então eu estou dando ideias gerais que talvez possam se aplicar a vocês, mas esse é o momento de ser criativos. E quando a gente fala sobre DR, eu ainda não trouxe esse assunto de DR, eu podia ter deixado antes, né, para acabar felizinho o episódio, para acabar dando diquinhas de como aprofundar. DR. DR é normal em qualquer casal. Qualquer casal. Então, o que você pode fazer assim? Mozão, vamos conversar? Tipo assim, depois que algo aconteceu, você processou, de novo, autoconhecimento, você processou. Daí você pensa, sinto que preciso conversar sobre esse assunto. Mozão, vamos fazer uma chamada de vídeo, porque eu gostaria da gente ver isso aqui. Ou, não, prefiro me expressar por texto, acho que é melhor, sabe? Eu quero processar melhor as minhas ideias. Acho que isso aqui me deixou chateado por causa disso, disso, disso. Queria colocar pra fora, queria que você soubesse que eu tava me sentindo um pouco estranho, sabe? De tipo isso daqui. Ou, por exemplo, se você sentiu que o mozão tá meio distante nessa semana, nesses últimos dias, ao invés de ficar com esse peso no seu coração de mozão tá esquisito, tenho certeza que ele tá me traindo, pergunta tipo, oi mozão, tô sentindo você um pouco distante essa semana, eu queria estar aí para poder te dar um abraço. É impressão minha? Tá acontecendo alguma coisa? Você quer conversar? Olha que legal, você está oferecendo o seu ombro amigo e você está contando uma coisa que é válida, que é o seu ponto de vista. De tipo, olha, senti você um pouco mais distante. De repente a pessoa fala assim, não, acho que eu tô normal, acho que foi só trabalho. Putz, de repente tô, mas não percebi, vou ficar mais atento. Por que você acha que eu tô mais distante? O que eu dei de indício que te fez pensar que eu estou mais distante? Olha que legal esse tipo de comunicação mais aberta. E veja que, e isso é muito importante, isso a gente falou muito em vários encontros do meu clube do livro, sobre comunicação não violenta. Você não está chegando fazendo acusações. Você está todo esquisitão aí, meio distante, não estou gostando disso não, viu? Pode mudar. Você não está apontando o dedo na cara da pessoa. Você chegou com todo o amor do mundo falando, mozão, posso estar enganado, mas porém, entretanto, todavia, estou sentindo que você está um pouco distante. O que você acha? Senti que a gente conversou pouco, senti que você está mais quietinho para falar. Aconteceu alguma coisa? Vamos conversar? É bacana. É muito bacana, sabe? A pessoa sentir que tem esse colo, tem esse vínculo, essa ponte criada. Porque no fundo, quando nós falamos de vínculos, de pontes, é isso, é a gente se sentir querido. É a gente sentir que tem o nosso lugarzinho ali junto de pertencimento com aquela pessoa. E eu sou defensor de que estar presente, estar o tempo todo próximo, esse vínculo, esse senso de eu sinto que posso contar com a outra pessoa, não tem a ver com a presença física, mas tem a ver com a energia que você coloca e esforço que você coloca em manter aquela relação viva, nutrida. Tem tanta gente que mora perto de nós que a gente nem conversa e a relação só morre ou deixa de existir, entendeu? Tipo, por quê? Porque a pessoa que mesmo vizinho, tudo aquilo que a gente não coloca energia, morre. Experimenta não aguar uma plantinha. Ela vai morrer. Experimenta não dar ração pro seu animalzinho. Não faça isso. Ele vai entender tudo aquilo que você não nutre vai chegar ao fim. Se você não limpar a sua casa, ela vai deteriorar. Se você não cuida do seu carro, ele vai estragar. Relações são a mesma coisa. Só que precisa das duas ou mais pessoas envolvidas naquele relacionamento para dar certo.
Então, às vezes, e esse é um ponto muito interessante que eu já fiz um Domicast sobre isso, que é relacionamento não é 50-50. Então eu nem preciso fazer essa digressão, porque é só você ir lá escutar o episódio, porque eu já falei muito mais. Tem alguns episódios aqui abaixo na descrição. É, é literalmente esse nome. Relacionamento não é 50-50. Então, comunicação é tudo, autoconhecimento é tudo, porque você é uma cebola e você tem várias camadas aí, a pessoa também. Então, assim, amores, façam por onde. Eu tenho 3 melhores amigas e as 3 melhores amigas, não, 2 de 3 melhores amigas moram uma na Europa e uma nos Estados Unidos. E eu moro em São Paulo, no Brasil. Então, ahm, nunca não me senti conectado a elas. Por quê? Porque ambos fazemos esforço de conversar, de marcar chamada de vídeo, de manter atualizado sobre a vida. E daí, quando a gente se vê presencialmente, parece que a gente nunca deixou de se ver, parece que a gente sempre foi vizinho. Porque é esforço que você coloca. É a mesma coisa num relacionamento. Só que daí, quando vocês estão juntos, vocês vão valorizar muito mais esse tempo junto. Certo? Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse episódio. O meu nome é Mário Dominovski e esse foi mais um Domicast. Não deixe de deixar seu like, avaliar o episódio, me seguir nas redes sociais. E caso você queira fazer parte da minha comunidade de inteligência emocional e comunicação, o link está aqui na descrição. Será um prazer inenarrável ter você como meu aluno, certo? Então, um super beijo. Nos vemos na semana que vem. Até lá!